Começamos agora Aedas no Ar. Deus, recentemente, curioso sobre a sorte dos rios que Ele criou para a sustância da vida, do alto do céu fez uma chamada solene. Rio Mucuri? E uma voz cavernosa respondeu: ausente. Estranhou Deus o ausente daquela voz, mas prosseguiu ternamente, como só Ele pode. Rio Jequitinhonha? E a mesma estranha voz novamente se apresenta: ausente. Agora impertigado, triste até, com fala já embargada, Deus a última chamada fez: São Francisco, meu velho Chico? E a voz agora em tom de galhofa: ausente, Senhor, ausente. Mas ausente como? Indignou-se o Supremo Criador, e a voz completou solenemente: o Mucuri agora se desidrata pelo caminho do mar que eu sapequei com o sol ardente. E continuou a voz se deleitando: o Jequitinhonha, esse teve sorte mais desalmada. Depois de se esfolar na boca da serpente de aço, na extração dos caros minerais na região diamantina, desceu-se arrastando pelo seu leito esquelético, evaporou-se no salto, virou fumaça no tombo e já é divisa de outros interesses. Antes que Deus novamente lhe inquirisse, a voz apressou-se em desdenhar: o São Francisco, seu velho Chico, como dizeis, vai doar infecto sangue ao povo do Nordeste por ordem do governo, antes que ele rio morra e que o povo, quase sempre de cabeça exangue, pare de doar ao governo seus votos de confiança. Aí Deus insurgiu-se: mas quem sois vós que respondeis assim tão prontamente ao que pergunto sobre meus rios amados? A morte, respondeu a própria, estrepitosamente numa gargalhada a muitas vozes, lançando uma tenebrosa profecia. Morreu, mas se aos vossos olhos ainda não, basta que doravante, como outrora, a vossa mão de povo se ausente, ou se presencie uma demora, e é certo que vossos rios perecerão. Olá, povo de Minas! Olá, famílias da Bacia do Rio Paraupeba! É um prazer estar com vocês nesta reta final de 2021. Eu espero que estejam todas e todos bem, com saúde e coragem para começar 2022 com muita força e esperança. Eu sou o Lucas Jerônimo e chego por aqui para apresentar a vocês a edição especial do Aedas no Ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, a Aedas. A assessoria técnica independente que acompanha as famílias atingidas pelo rompimento da barragem da Vale na mina Córrego do Feijão. Todo mês tem Aedas no Ar. Este é o nosso programa de rádio onde a gente compartilha e divulga informações importantes sobre o processo de reparação dos danos sofridos pelas comunidades atingidas de Brumadinho, Mário Campos, Igarapé, Juatuba, São Joaquim de Bicas e Betim. Nesta edição especial, o Aedas no Ar quer conversar não só com as famílias dessas comunidades, mas também com os ouvintes de rádios da nossa região e de toda Minas Gerais. Preparamos essa edição com muita dedicação para afirmar que, às vésperas de completar 3 anos do desastre da Vale, em Brumadinho, as pessoas atingidas de toda a bacia do Paraupeba continuam em luta por uma reparação justa e integral.
Você que nos ouve agora, que está ligado por aqui, vai conhecer melhor o papel que cumpre a assessoria técnica independente, os desafios da nossa equipe durante a pandemia de Covid-19, como o acordo firmado entre a Vale e o governo de Minas influenciou no processo de reparação e a dedicação das atingidas e atingidos que participam desse processo conosco, fruto de uma esperança por justiça e defesa dos direitos ameaçados pela Vale. Pois então, bem-vindas e bem-vindos. Continuem com a gente porque o AEDAS no ar tá só começando. O rio ainda corre, o povo ainda luta. O rio ainda corre, o povo ainda luta. É com este lema que a campanha de fim de ano da AEDAS, lançada nas rádios, jornais impressos, redes sociais e em nossos canais de diálogo virtuais e físicos, reforça a mobilização das pessoas atingidas e o trabalho coletivo com a assessoria técnica independente, escolhida por essas famílias. Mas você realmente sabe o que significa assessoria técnica independente? Você sabe como ela foi escolhida e como trabalha? O que se tem de conquistas em mais de um ano de atuação em campo? Pois então, a partir de agora você vai entender. AEDAS Entrevista. Olá pessoal, eu sou Rafael Donizete e assim como o Lucas Jerônimo, faço parte da equipe de comunicação da AEDAS. Para você que nos ouve agora e entender um pouco mais sobre o nosso trabalho, eu vou bater um papo com algumas pessoas que podem nos ajudar nisso. Eu estou aqui com a Isis Tábuas, que é a coordenadora institucional, e a Yasmin Vieira, coordenadora geral de mobilização. Elas trabalham na AEDAS acompanhando a região 1 da Bacia do Paraupeba, que representa a cidade de Brumadinho. E além delas, eu vou conversar aqui também com Vanderlei Martini. Ele é coordenador territorial da região 2 da Bacia do Paraupeba, que representa as cidades de Mário Campos, Igarapé, São Joaquim de Bicas, Juatuba e Betim. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês a presença, e por terem aceitado também o convite da nossa equipe. Essa é uma edição muito especial e a gente espera que a gente consiga fazer uma conversa muito produtiva para explicar, para quem nos ouve agora o que é o trabalho da assessoria técnica. Bom, então para começar, eu acho importante a gente retomar uma explicação que para algumas pessoas pode ser que já não seja mais uma dúvida, mas para outras pessoas ainda é sempre bom e importante, destacar esse entendimento até como ponto de partida da nossa conversa. Ô Isis, explica pra gente o que é uma assessoria técnica e o que ela faz. Legal, acho que essa pergunta é mesmo o nosso ponto de partida, Carol? Acho que a assessoria técnica é um grupo de profissionais que tem estudo e experiência profissional, que estão bastante capacitados para atuar em situações como essa, situações de violação de direitos humanos, situações de grandes desastres, como foi o que aconteceu na barragem Córrego do Feijão, que foi provocado pela empresa Vale. Acho que um outro elemento bem importante quando a gente fala de assessoria técnica é destacar que esses profissionais que têm experiência, que são capacitados para essas situações, eles vêm de diferentes áreas do conhecimento. Então, tem profissionais da área da saúde, temos fisioterapeuta, psicólogo, temos pessoal da área de serviços socioassistenciais, como assistentes sociais, tem também pessoal que trabalha com moradia ou com meio ambiente, temos engenheiros, arquitetos. Então, acho que a assessoria técnica são esses profissionais capacitados e de diferentes áreas do conhecimento que estão prontos para compreender o desastre e suas consequências em todas as áreas da vida. Mas, para além de assessoria técnica, a gente é assessoria técnica independente. E essa última palavra é bastante importante, porque ela demonstra que esse grupo de profissionais, ele não tem nenhum vínculo com a empresa responsável pelo desastre e nem com os órgãos governamentais. Então, somos um grupo de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, capacitados para atuar nesse tipo de situação e que fomos escolhidos pela própria população atingida. Ou seja, que a gente não tem nenhum vínculo com a empresa responsável pelo desastre. E aí, como que é o processo de escolha da assessoria técnica no território? Por exemplo, a Bacia do Paraupeba, região 1 e 2. Quem que determina onde a assessoria técnica vai atuar? Aqui no Paraupeba a gente teve uma proposta que foi a proposta aceita, é o que a gente constrói hoje, de divisão em 5 regiões. A AEDAS foi escolhida
pelos próprios atingidos de duas dessas regiões, a região 1 e a região 2. Na região 3, 4 e 5 foram escolhidos NACAB e Guaicuí, que são outras assessorias técnicas independentes. Essa votação foi feita em 2019, foi feita pelos próprios atingidos, então eles votaram, eles escolheram quem seria a assessoria técnica independente, e a AEDAS começou o seu trabalho em abril de 2020. Entre a votação e o início do trabalho, a gente teve um processo de construção e validação do nosso plano de trabalho. Porque o nosso plano de trabalho respeita esse princípio que a gente acabou de falar de protagonismo dos próprios atingidos. Então, entendendo que são os próprios atingidos que devem dizer como deve ser construído o seu processo de reparação, a assessoria técnica construiu com a população atingida quais são as linhas, qual é a metodologia, quais são os princípios que devemos obedecer e apresentamos esse plano de trabalho para as instituições de justiça, foi aprovado dentro do processo judicial e começamos a implementá-lo em abril de 2020. É legal, né, pensar a ideia da construção coletiva de um plano de trabalho, porém, na hora de botar o plano de trabalho em prática, executar esse plano de trabalho, teve um grande desafio encontrado pela assessoria técnica e pela luta dos atingidos, que foi a pandemia de Covid-19, que pegou todo mundo de surpresa. E aí eu tenho certeza que a necessidade, né, do isolamento social exigiu aí uma certa criatividade das equipes que lidam diretamente e que precisariam lidar diretamente, né, com esse contato presencial com as famílias atingidas. Aí a Yasmin, que coordena, né, de forma geral as equipes de mobilização, eu queria que você explicasse pra gente, Yasmin, qual o tipo de metodologia usada pela assessoria técnica, né, pela AEDAS, pelas equipes de mobilização e as equipes que lidam diretamente com as famílias atingidas, como que foi lidar e atuar nesse processo de pandemia de Covid-19? Ai, Rafa, foi um desafio, assim, muito grande. Eu acho que foi um desafio para toda a equipe, né, multiprofissional que trabalha na AEDAS, porque esse momento da pandemia pegou todo mundo muito de surpresa, então nem todo mundo tinha as habilidades, né, tecnológicas que o momento exigiu, então a gente teve que aprender também, mas, sobretudo, foi um desafio para as comunidades atingidas, né, que tiveram também que se adaptar a esse novo formato de relação, né, de interlocução com a assessoria técnica. E aí a gente teve, né, várias questões que envolveram, por exemplo, dificuldades de conversar, né, com comunidades, lideranças que estavam em locais sem acesso a sinal de telefone e internet. E isso sempre foi uma preocupação nossa, né, de como chegar até essas comunidades, mas ao mesmo tempo tendo que entender que o momento que a gente estava exigia o isolamento social, exigia que a gente repensasse, né, todo o nosso formato de atuação. Então a gente pensou várias coisas, né, desde fazer vídeo ensinando as comunidades, a população atingida a baixar os aplicativos, né, fazendo ligações, muitas ligações durante o dia para se apresentar, tentando estabelecer esse contato mais de perto, e tentando estabelecer uma relação de confiança, né, porque nesse processo é importante também que a gente tenha uma relação próxima com as comunidades para poder acompanhar e assessorar de fato. E isso se torna muito mais difícil num contexto em que a gente não podia olhar no olho, estar perto, abraçar, como geralmente a gente faz, né, em outros momentos que a pandemia não existe. Então foi um desafio muito grande, foi um desafio para a assessoria técnica, mas muito, muito maior para as populações atingidas. A gente, né, agora que estamos com alguns números melhorando, né, a população vacinada, a gente tem conseguido, enfim, fazer algumas atividades presenciais, o que é muito bom, mas sempre respeitando os protocolos de segurança, tentando correr atrás também, né, por exemplo, de algumas comunidades que a gente não conseguia acessar no início, né, quando a gente estava com uma restrição de contato social um pouco mais alta, assim, e agora a gente tem tentado estar um pouco mais de perto, né? Mas acho que, assim, sempre que foi possível, né, de acordo com esses índices também, fazer algum tipo de atividade presencial, a gente também tentava, priorizando, né, essas comunidades em que a gente não conseguia ter contato via telefone ou via internet, né? Então isso sempre foi uma preocupação nossa. O rio ainda corre, o povo ainda luta.
Você está ouvindo AEDAS no ar. Ei, gente, estamos de volta. Eu sou Lucas Jerônimo e este é o AEDAS no ar, um programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, assessoria técnica independente que trabalha junto às atingidas e aos atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. A gente vai continuar por aqui conversando sobre direitos e reparação integral. O Rafael Donizete, da nossa equipe de comunicação, está num bate-papo com a Yasmin, coordenadora das equipes de mobilização, que fala sobre o trabalho durante a pandemia de Covid-19. E além da Yasmin, participam desta prosa a Isis Tábuas, coordenadora institucional, e também o Vanderlei Martini, coordenador territorial da região 2. Bora continuar nessa conversa. Como? Quando? Quem? Por quê? Explica aí. Yasmin, você comentou duas coisas aí agora, que eu queria até pedir para você, se puder trazer números, né? Que eu acho sempre importante. Você chegou a falar sobre o registro familiar, que é o primeiro diálogo, né, que um dos primeiros diálogos aí que a assessoria estabelece com as famílias atingidas. É importante destacar, né, porque dentro desse processo de trabalho virtual, trabalho remoto, gera muitas dúvidas, né? O registro familiar é o que? O cadastro da Vale, é para receber o auxílio, né, o pagamento emergencial. E não tem, né, nada a ver uma coisa com a outra. O registro familiar era o primeiro contato mesmo que as equipes de mobilização faziam com as famílias, né? Muito no sentido de conseguir ouvir essas famílias para identificar como que essas famílias observam os danos, né, sofridos aí pelo rompimento, a partir do rompimento da barragem. E eu queria que você me informasse, assim, o que já conseguiu ter de registro familiar. Alguns registros familiares, inclusive, conseguiram ser feitos de forma presencial também, né, nesse momento, como você disse, de flexibilização a partir do índice da contaminação do Covid, mas também a maioria ali foi no telefone, né? E aí, quantas famílias mais ou menos conseguiu ser registradas nesse processo? Então, Rafa, é isso, né? Acho que você já falou um pouco do que é o registro. O registro, ele não é um cadastro da Vale, ele não serve para, né, receber auxílio emergencial. Ele é essa primeira conversa que a assessoria tem com as famílias, né, mediante a aceitação das famílias em estar contando para a gente um pouco da sua vida, enfim, né, de como é que foi, como é que está sendo viver nesse território, né, pós o desastre. É nesse momento que a gente consegue fazer uma primeira fotografia da família, né? A gente consegue ali registrar quantas pessoas tem naquele núcleo familiar, qual é a percepção da família em relação às consequências, né, do desastre, enfim, como que a família se organiza, como que a família, por exemplo, percebe a extensão dos danos que vive, ou seja, tem uma série de perguntas ali que nos fornece depois, né, uma visão geral desse território para que a gente consiga incidir de forma mais direta, né? E hoje a gente tem, né, na região aproximadamente 2.306 famílias registradas, né, através dessa conversa que a gente faz, e isso dá em média também 7.758 pessoas, né? Ou seja, a gente tem aí núcleos familiares registrados, mas que nesses núcleos tem, né, uma quantidade outras aí de pessoas que também fornecem essas informações nessa conversa com a assessoria técnica. Na região 2, a gente tem 4.177 famílias registradas e um número de pessoas, né, registradas de 15.351. Então, assim, é um banco de dados muito grande, né? E o registro, ele é o começo, né? O começo do nosso trabalho, mas isso se desenvolve em muitas outras ações. E nesse caminho de ações, Yasmin, para além, né, desse começo que é o registro familiar, a partir do registro familiar consegue então identificar quais famílias são de quais comunidades, e a partir dessas comunidades também puxar, né, a AEDAS convocar reuniões para debater específicos temas nessas comunidades, né, que são os grupos de atingidos e atingidas, rodas de diálogo. Eu queria que você conseguisse explicar para a gente o que é o GA, o que é rodas de diálogo e quantas também, né, aconteceram aí ao longo desse trabalho. Acho que é importante dizer, Rafa, que os GAs, né, como a gente chama, são os grupos de atingidos e atingidas. Então, a gente sempre, em diálogo com a comunidade, propõe, né, que a comunidade, enfim, as pessoas se organizem a partir de grupos menores
para que a gente consiga fazer um acompanhamento mais coletivo, né? E aí hoje na região 1 a gente tem aproximadamente 121 grupos de atingidos e atingidas, né, espalhado em aproximadamente também 50 comunidades. E na região 2 a gente tem 100 grupos de atingidos e de atingidas. Esse é mais ou menos o número que a gente trabalha. Na região 1, né, nesses 121 grupos de atingidos e atingidas, a gente tem um total de 3.700 pessoas inseridas nesses grupos. E na região 2, nesses 100 grupos que existe, a gente tem aproximadamente 8.000 pessoas inseridas nesses grupos. E aí a gente teve, né, em abril também tivemos 3 rodadas, né, durante o ano, ou seja, 3 momentos em que rodamos todas as comunidades produzindo essas rodas de diálogo. E isso foi, né, em abril de 2021, quando a gente inicia o debate sobre o anexo 1.3 e 1.4, que é o anexo em que destina, né, tem recurso destinado ao fortalecimento dos municípios, né, das políticas públicas e dos serviços públicos. E a gente, né, nesse momento constrói, inclusive, algo muito interessante na região 1 e na região 2, que são os conselhos comunitários, né, pessoas que se destacaram, né, das suas comunidades para escrever alguns projetos, né, junto com a assessoria técnica. Então esse foi um momento. A gente teve também em agosto e setembro, aproximadamente, né, rodas de diálogo falando sobre indenização individual, e em outubro, ainda vivendo, né, o processo dos anexos 1.3 e 1.4, a gente volta com essas rodas de diálogo para debater o que a gente faz, né, com os projetos que tínhamos que priorizar, ou seja, como é que a gente organiza as comunidades, como é que a gente ajuda as comunidades a se organizarem e a se prepararem para o processo de priorização desses projetos que elas escreveram em abril, né, naquela primeira rodada que teve do ano, sobre 1.3 e 1.4, e em outubro participam ainda do processo, votando, priorizando algumas áreas e, enfim, priorizando os projetos, né? É um pouco disso. Massa, Yasmin, obrigado. Eu acho que você conseguiu dar um panorama muito geral mesmo do trabalho que as equipes de mobilização faz, né, no território. Também já citando, né, alguns elementos que a gente quer trazer ao longo da nossa conversa sobre os anexos do acordo, o que é esse acordo, a Isis, né? Depois vai poder comentar um pouco melhor pra gente. Mas para além das equipes de mobilização que atuam, né, diretamente com as famílias atingidas que tiveram que readaptar, reorganizar sua metodologia de trabalho, também tem dentro da EDAS a composição de outras equipes, né, equipes técnicas, inclusive equipes específicas por área temática. Eu queria saber do Vanderlei, só para explicar para a gente o que são, né, quando a gente fala equipe técnica de áreas temáticas, quantas são, né, e por que ter uma equipe para cada área temática? A EDAS tem 7 equipes técnicas específicas assim, para discutir determinados temas. A primeira é a equipe de saúde, que vai tratar então as questões de saúde, tanto saúde física como saúde psíquica, mental, enfim. Nós temos a equipe socioambiental, que vai tratar então tanto da questão da água como da questão da contaminação do solo em relação ao desastre. Nós temos a equipe de economia, trabalho e renda, que vai discutir, então, possíveis projetos de recuperação e de reparação do dano nesse sentido. Nós temos a equipe de moradia, patrimônio e infraestrutura, que é a equipe, então, que vai discutir quais foram os danos causados para a moradia, para a questão do patrimônio público e da infraestrutura, enfim, das comunidades. Nós temos uma outra equipe, que é a equipe de patrimônio cultural, esporte e lazer, que vai tratar então também, buscar discutir essas questões relacionadas aos danos, né, imateriais e aos danos do lazer que foi causado em relação ao rompimento da barragem. Nós temos também a equipe de educação e serviços socioassistenciais, que é a equipe que vai tratar para atender as questões mais imediatas, né, vai buscar o atendimento nas questões de saúde, nas questões assistenciais mesmo. E também temos a equipe de monitoramento de gênero, que essa é uma equipe transversal, perpassa, na verdade, todo o conjunto das equipes do trabalho, porque, no nosso entendimento, a partir do rompimento, as mulheres foram as mais afetadas. As mulheres, inclusive, são as que mais participam desse projeto. Então, é importante que a gente tenha um olhar
especial também para esse público atingido. Então, veja, a importância de ter essas equipes específicas é que cada uma delas vai trabalhar nessa especificidade. Então, a equipe que está na área de saúde, por exemplo, ela domina todas as questões que envolvem essa temática. Então, daí a importância dessas equipes temáticas, porque elas vai possibilitar fazer um estudo a fundo, vai possibilitar fazer um diagnóstico rigoroso e vai possibilitar trazer elementos importantes para o processo de reparação. Então, em cada uma dessas áreas, a gente vai levantar lá quais são os danos que foram sofridos pelas famílias e vai discutir com as famílias o que precisa ser feito para poder reparar esses danos. Obrigado, Vanderlei. Você está ouvindo AEDAS no ar. O Rafael Donizete, da nossa equipe de comunicação, segue na conversa com alguns de nossos coordenadores sobre o trabalho da AEDAS nesta caminhada por reparação integral. Segue daí, Rafa. Como? Quando? Quem? Por quê? Explica aí. Além, né, das equipes de mobilização, das equipes de área temática, esses vários braços que a AEDAS tem aí para construir esse processo de reparação integral junto com os atingidos e com as atingidas, tem também a formação dentro da AEDAS de grupos de trabalho. Aí eu acho que a Yasmin poderia me ajudar aqui a explicar um pouco melhor sobre isso. Rafa, é um pouco disso sim. Eu acho que é importante falar, né, que dos grupos de trabalhos específicos que a gente tem aqui, tanto na região 1 quanto na região 2, a gente tem, né, os grupos, o grupo de trabalho que pensa, né, a execução das atividades para os povos e comunidades tradicionais, ou seja, na região 1, né, esse grupo de trabalho, ele funciona adaptando as metodologias que a gente desenvolve para o trabalho com os quilombos, né, especificamente. Na região 1 a gente tem 4 comunidades quilombolas que a gente trabalha. E na região 2, a gente tem os povos e comunidades tradicionais de religião ancestral de matriz africana. E a ideia é que a gente, nesse levantamento, né, do diagnóstico dos danos, de modo geral, evidencie, né, a especificidade dos danos que esses grupos, por exemplo, têm. A gente tem também, né, um grupo de trabalho para a região 1 e para a região 2, que debate as questões raciais, né? Ou seja, como que a gente garante que no nosso levantamento de danos, né, a gente consiga entender onde que determinados danos, né, são agravados por alguns marcadores sociais de diferença, e aí nesse caso a gente, né, faz o recorte para as questões raciais. E tem também um grupo de trabalho que olha, enfim, pensa, né, os danos voltados para as infâncias e para a juventude, né? Que, assim como o grupo de trabalho voltado para as questões raciais, também tem a função de identificar, né, quais danos aí são agravados ou são específicos para essa população, né? No caso, as crianças e os jovens, né? Massa, legal. Yasmin, e aí dentro desse trabalho, né, minucioso aí que a gente faz, um trabalho bem dedicado para identificar, para levantar esses danos sofridos pelas comunidades, a gente também não pode esquecer de comentar sobre a atuação da equipe da pedagogia da AEDAS, né, que também completa ali o time da equipe de mobilização. E para você que nos ouve agora, né, ter uma ideia de como que funciona esse trabalho da equipe de pedagogia, essa equipe ela tem uma tarefa fundamental que é pensar metodologias, pensar formas didáticas para envolver também as crianças atingidas nesse processo de reparação. E é o caso até mesmo da ciranda da AEDAS, né? Que é construída por essa equipe de pedagogia. A gente sabe que o rompimento da barragem afetou muito a vida, né, o desenvolvimento, a educação dessas crianças, e por isso construir esse caminho de participação, de diálogo e de protagonismo também das crianças atingidas é fundamental para nós. Bom, pessoal, vamos continuar e chegar ao fim desse nosso bate-papo. Eu sou o Rafael Donizete, da equipe de comunicação da AEDAS. Estou aqui com a Isis Tabas, coordenadora institucional da assessoria, Yasmin, coordenadora geral de mobilização e também das equipes de pedagogia, da equipe de pedagogia, e o Vanderlei Martini, que é coordenador territorial aí da AEDAS, atuando pela região 2. Eu comentei no início da nossa conversa que um dos obstáculos que a assessoria técnica enfrentou nesse trabalho
foi a pandemia de Covid-19. Mas também a gente pode considerar outros elementos, né, que exigiram muito esforço da assessoria, e talvez um deles é o acordo que foi firmado entre a mineradora Vale e o governo de Minas, um acordo muito criticado, né, ele foi homologado em fevereiro de 2021, e aí eu queria entender da Isis, esse acordo, né, se ele atropelou as reivindicações das famílias atingidas, não deu espaço, não deu voz para as pessoas participarem, muito menos as assessorias técnicas. O que ele mudou, assim, na trajetória do plano de trabalho da AEDAS? Vamos lá, Rafael, essa é uma pergunta bastante complexa, né? A gente acompanhou o acordo com muita dificuldade, porque os documentos da negociação não eram disponibilizados e nem os atingidos, junto com as suas assessorias técnicas, puderam estar presentes nos espaços de negociação. E isso dificultou muito o que a gente chama de direito à participação informada e também ao princípio da centralidade do sofrimento da vítima, que foi o que a gente conversou lá no começo dessa entrevista. Então, sim, tivemos muitas dificuldades com a garantia desse direito à participação num processo muito importante que foi esse acordo. Um momento muito importante para o processo de reparação. Ainda assim, acredito que com a reivindicação dos atingidos que estiveram durante todo o processo de negociação ao lado de fora do Tribunal de Justiça, fazendo suas manifestações e suas reivindicações, foi possível garantir, por força dos atingidos, 2 direitos muito importantes. Um é o programa de transferência de renda, então dá continuidade ao pagamento do auxílio mensal, do que era o auxílio emergencial à população. Isso foi muito importante e hoje a gente tem 120 mil pessoas recebendo justamente, né, esse programa, fazendo parte desse programa de transferência de renda, que antes do acordo era pago e organizado diretamente pela empresa Vale, e hoje existe a Fundação Getúlio Vargas que faz esse intermédio, né, entre o acordo que foi feito e a população atingida, então ela faz o pagamento. E um segundo grande direito que foi também reconhecido é o direito à assessoria técnica independente, que é uma forma de garantir que a população pode continuar construindo a sua participação informada. Em relação à alteração no nosso plano de trabalho, a gente tinha como nossa principal frente a construção desse diagnóstico, que a Yasmin falou bastante. Com o acordo, para além desse grande eixo que é o diagnóstico, a gente também teve que nos deslocar para que trabalhássemos com os projetos, que são os anexos. Dentro do acordo existe uma série de anexos e esses anexos eles propõem uma série de projetos comunitários, por exemplo. Então, hoje, a nossa equipe também trabalha com os projetos que estão previstos dentro do acordo. E isso não estava previsto inicialmente no nosso plano de trabalho. Então, a gente teve que passar e estamos passando por um processo de adequação, tanto da equipe como do nosso próprio trabalho e da organização desse trabalho e dessa metodologia com os atingidos. Então, a participação dos atingidos nesse processo de fechamento do acordo, de homologação do acordo, né, como a garantia dos direitos da assessoria técnica, do pagamento emergencial, é tudo fruto da luta dos atingidos diante dessas instituições, né? Não é nada, por exemplo, tem gente, o pagamento emergencial a Vale está dando, não é isso, assim, a Vale está sendo obrigada a continuar pagando, né, o emergencial. Agora, com o programa de transferência de renda, sai da Vale e vai para a FGV, né? Isso é uma conquista também. Exatamente, a empresa Vale, ela é responsável pelo desastre, ou seja, ela é responsável pelo rompimento da barragem e, portanto, ela é responsável também pelos danos econômicos, inclusive, que a população atingida sofre. Portanto, ela é a responsável por garantir minimamente que algumas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade tenham o básico para manter suas vidas, sua alimentação. Então, esse não é um presente da empresa, pelo contrário, né? Ela está sendo responsabilizada pelos danos que cometeu. O rio ainda corre, o povo ainda luta.
Um homem já bem de idade pescava à beira do rio, crente que pegaria peixe que só ele viu, sem saber ele sequer que o rio morreu deitado. Desceu encachoeirado, caiu em pé no vazio. Não sabia o velho homem que o rio só ainda corria por conta de velha história e honra e fama e glória que correram a cercania. Assim maltrapilho, quase morto, não era o rio que andava. Sua alma é que vagava, correndo em busca do mar. Ou melhor, qualquer lugar, um refúgio onde pudesse descansado se enterrar. O homem já bem de idade, que pescava à beira do rio, com crença muita e desvelo, ouvia um menino bem novo, tentando assim demovê-lo. Ora, velho, se é sem água esse rio, por que então o anzol jogado assim no vazio? E foi mais longe o menino, pregando ao pescador, um homem já bem de idade. Disse o pequeno pregador: se o rio vive é de água, por ela é que ele corre, indo ao mar, onde deságua no balanço de sua rede. Não tem água, então não corre. Desidrata, se consome, encharcado de sede morre, empanzinado de fome. E o velho retrucou com esperança de menino: mas mesmo assim o rio ainda corre. Você está ouvindo Aedas no ar. Muito obrigado por estar nos ouvindo. Este programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, AEDAS, que trabalha junto aos atingidos e atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O Rafael Donizete, da equipe de comunicação da AEDAS, está batendo um papo com alguns de nossos coordenadores sobre os desafios desse trabalho. E 2022, como será? Como? Quando? Quem? Por quê? Explica aí. Para além desses desafios, o que a gente tem de apontamento para o ano que vem, agora 2022? Eu queria ouvir de vocês o que 2022 já começa com um ano, com um mês, né, de janeiro. 25 de janeiro a gente sabe que é uma data que marca, né, e relembra o rompimento da barragem. O que a gente pode esperar aí? Quais são as expectativas de vocês? Primeiro, Yasmin. Bom, eu acho que a expectativa é que em janeiro a gente possa, né, destacando janeiro, possa estar bem perto das comunidades, né? É um mês de memória, é um mês de luta para as comunidades, então a gente, né, se organiza para estar perto, para estar fortalecendo todas as ações, as atividades junto com o povo, né? Enfim, garantindo que nunca se esqueça, para que nunca aconteça mais. E a ideia, né? Eu acho que o grande desafio para 2022 é a gente, né, trabalhar coletivamente com a bacia inteira. E acho que outro desafio bem grande é a gente finalizar, né, esse levantamento aí dos danos, o diagnóstico dos danos, que vai ser, no final das contas, a nossa matriz, né? Então, acho que são duas frentes de trabalho bem importantes e centrais para 2022. Tenho total acordo com isso que Yasmin levantou, porque vejam, ouvintes aí que estão nos ouvindo, agora em janeiro de 2022 vai fazer 3 anos que se deu o rompimento da barragem. Nesses 3 anos, quer dizer, ainda não teve nenhum processo de reparação de comunidade, nenhum processo de reparação coletiva, exceto essa questão do programa de transferência de renda, conforme foi destacado agora há pouco pela Isis. Então, o que as famílias atingidas esperam desse 2022? Que o processo de reparação comece, né? Que esses projetos das comunidades comecem a ser implementados, que os projetos que estão aí no acordo, no anexo 1.3 e 1.4, que são os projetos dos municípios, comecem a ser implementados na prática no sentido de reparar os danos que as comunidades sofreram em função do rompimento da barragem. Então, acho que o grande desafio para 2022 é concretizar essas conquistas que são aí o anexo 1.1, o anexo 1.3, por parte das famílias atingidas.
Eu acho que eu destaco o que a Yasmin já trouxe, né, que é o direito à não repetição. Acho que essa é uma grande preocupação que não entrou no acordo e que a gente encontra bastante resistência. Isso é muito importante para a população de todo o estado de Minas Gerais. E também o direito ao processo coletivo. Acho que a reafirmação de que a gente precisa construir uma matriz de danos, um documento que aponte todos os danos que foram identificados pela população atingida. Então, uma matriz que tenha o protagonismo das vítimas desse desastre. Obrigado, gente. Então eu agradeço, né, mais uma vez aí a vocês três, Yasmin, Isis, Vanderlei. Tenho certeza que a fala de vocês, a participação de vocês nessa nossa edição que é tão especial ajudou muito, né, a cada um e cada uma que está nos escutando agora, tirar um pouco dessas dúvidas sobre o que é assessoria técnica e tirar um pouco das dúvidas também referente ao trabalho da AEDAS no território. Obrigada, Rafa. Foi muito bom conversar. Espero que esse programa chegue, né, às comunidades e que em 2022 a gente tenha aí ainda mais um trabalho coletivo junto com o povo, né? E só finalizando, eu acho que é importante agradecer, né, as lideranças, as comissões, as comunidades atingidas por terem construído esse ano de 2021 com a gente, por não terem desistido, né, ter participado das inúmeras reuniões, que é cansativo, né? Muitas vezes essas pessoas deixam de dar atenção às suas famílias para poder estar lutando aí pela reparação integral. Então, acho que cabe aqui o nosso agradecimento por todo esse trabalho desenvolvido durante o ano. Também quero agradecer, viu, Rafael, a oportunidade de poder estar dialogando com os atingidos, mas com a população em geral que nos ouve nesse momento. Muito obrigada, Rafael. Obrigada, Yasmin e Vanderlei. É isso aí, acho que no comecinho do ano a gente volta toda para continuar construindo o direito à reparação integral da população atingida. Você está ouvindo AEDAS no ar. Você vai ouvir agora o depoimento de algumas lideranças das comunidades do Paraupeba, como a Ivanete Silveira e a Fernanda Perdigão, atingidas de Brumadinho, e a Joelísia Feitosa, de Juatuba. Conversamos também com a Vera, da comunidade de Gesteira, em Barra Longa, cidade que também recebeu acompanhamento da AEDAS após o rompimento da barragem de Mariana, que já completa 6 anos. Elas reforçaram a assessoria técnica independente como um direito das famílias atingidas e esperam que 2022 seja um ano de conquistas. O que acontece? Sem a assessoria, a gente não tem conhecimento dos nossos direitos, até dos danos que nos foram causados, a gente não tem assim tanta dimensão. E a assessoria, ela vem justamente como uma ferramenta para nos ajudar a abrir nossos olhos, nos alertar do que nós temos direito, do que nós podemos exigir do minerador como reparação, em todos os sentidos, né? Para a nossa comunidade, na saúde, nos direitos individuais, nos direitos da comunidade como um todo. E sem essa assessoria, a gente fica sem armas, não tem como a gente recorrer diretamente ao Ministério Público. A assessoria, ela serve de intermédio de comunicação também entre a Justiça e nós atingidos. Então é muito importante que a gente esteja sempre junto com a assessoria técnica para conseguirmos tudo o que a gente necessita para a nossa comunidade. Em 2021 foi encerrado o contrato da assessoria técnica na nossa comunidade, no nosso território, no município de Barra Longa. É como se tirasse nossas pernas, nossos braços, porque nós, sem a assessoria técnica na nossa comunidade, está faltando algo para nós, para a nossa luta, pela nossa conquista. E o povo sofre por lutar com a luta, pela luta e com a luta. E a assessoria técnica na nossa comunidade, ela é o nosso suporte. Ela traz conhecimento, ela traz garantia e tranquilidade para todo o povo que luta pelos seus direitos. E se depender da Vale, Samarco, PHP e a Fundação Renova, nós vamos ficar lutando aí sem ter resultado nenhum.
posso dizer que nesse cenário, onde existem várias tentativas de desmobilização, de cooptação por parte da empresa Vale, né, para dominar, na verdade, todo o processo de reparação, então ela executa, né, possíveis projetos, ações, reuniões, tentando conter a força popular. E é importantíssimo que todos da comunidade, pessoas atingidas, associações, comissões, grupos, comitês, fóruns, estejam firmes na luta pela reparação integral, mas, sobretudo, pela defesa dos direitos à reparação integral, que é tão amplo, né? E para que os direitos sejam garantidos e defendidos, é extremamente importante que a comunidade esteja forte na luta e que conte com as ferramentas que são disponibilizadas, como, por exemplo, a assessoria técnica independente. Toda a família tem que estar unida, toda a família atingida tem que estar unida, de mãos dadas, não abandonar a luta, porque a reparação ela vai chegar, mas com a determinação de cada um e a persistência de cada um, fortalecendo um ao outro, para que essa luta não termine enquanto não conseguir as nossas conquistas necessárias para cada um, para todos nós, para todo o território. Vamos lutar pelas nossas assessorias na nossa comunidade. Queremos uma assessoria independente para todos nós da nossa comunidade, do nosso território, para que possam nos dar o suporte e força. A força popular ela se faz sempre de forma coletiva, buscando os pontos comuns, não esquecendo das especificidades de cada comunidade, mas todas devem trabalhar juntas, porque o próximo ano acho que a luta vai ser ainda mais forte na defesa dos direitos. A esperança que eu tenho é que no próximo ano a gente veja, né, claramente essas mudanças acontecendo, né? A Vale faz aí propaganda em horário nobre falando que está fazendo por Brumadinho e por outros lugares também, como Mariana, mas na prática a gente não vê nada aqui, né? Essas propagandas são enganosas. Na prática, até hoje, não tem nada aqui em Brumadinho, né? Então a gente precisa acreditar, e eu tenho fé, eu acredito que para o próximo ano, realmente as famílias atingidas, os municípios atingidos possam ver na prática alguma mudança para a melhoria da vida como um todo, né? A gente precisa disso para a nossa dignidade, não só Brumadinho, mas toda a bacia do Paraupeba, que a gente veja na prática resultados. A nossa luta é preciso continuar. Precisamos entender que o trabalho das assessorias técnicas é extremamente importante, mas é apenas na parte técnica. E nós, os atingidos, é que precisamos continuar diante dessa luta para garantir, além da continuidade efetiva e completa das atuações das assessorias, que a justiça seja de fato realizada. Estar nessa luta é uma grande vitória, continuar nela é a nossa meta. Vamos seguindo em frente, conquistando os nossos direitos. Como nós, os atingidos, não temos outro caminho a não ser o de lutar com uma voz forte, única, firme, em busca da justiça e por reparação integral. Ei, gente, o Aedas no Ar deste mês está terminando. Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. Valeu pela sua companhia ao longo deste ano tão desafiador. Os nossos programas estão disponíveis no YouTube e nas plataformas de áudio Anchor, Spotify e Google Podcasts. Por lá dá para ouvir outra vez, a hora e quantas vezes você quiser. Se quer saber mais sobre o trabalho da Aedas junto aos atingidos e as atingidas pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, acesse o nosso site www.aedasmg.org/Paraupeba e repasse esse conteúdo para outras pessoas. Ajude as informações chegarem a mais gente. Ficamos por aqui e a gente se despede desejando saúde e paz para nós, para todas as famílias. Esperamos que 2022 nos traga ainda mais força e vitória na luta por reparação integral. Nos vemos no próximo ano. Ficamos por aqui, desejando saúde e paz para nós e para todas as famílias.
Esperamos que 2022 nos traga ainda mais força e vitória pela reparação integral. Nos vemos no próximo ano. Valeu, gente, até mais. Este programa teve a produção de Diva Braga e Rafael Donizete, roteiro Rafael Donizete, apresentação Lucas Jerônimo, trilha sonora Gonzaga Medeiros, edição de Lucas Jerônimo e Rafael Donizete, e contou com o apoio da equipe de comunicação da EDAS Paraupeba.